Bom dia a todos. Vamos iniciar a videoconferência da Lojas Renner S.A. Estão presentes aqui comigo o Fábio Fátio, nosso CEO, e o Daniel Santos, nosso CFO. Antes de passar a palavra para eles, gostaria de fazer alguns avisos. Esta videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. E a apresentação vai ser projetada em português e, para quem nos acompanha em inglês, ela foi disponibilizada aqui por chat ou então no nosso site de RI. As perguntas de jornalistas devem ser direcionadas à nossa assessoria de imprensa no telefone 11 3165 9586. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações relativas a perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são crenças e premissas com base em informações atualmente disponíveis e não são garantias de desempenho, pois depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. No Q&A, as perguntas poderão ser realizadas por áudio e mais adiante vou passar algumas instruções. Com isso, Fábio, passo a palavra para ti. Bom dia, Carla. Obrigado. Bom dia a todos. A Renner entregou mais um trimestre robusto, com uma sólida evolução do nosso modelo de negócio. Esses resultados reforçam que hoje estamos em uma posição fortalecida, como já podemos perceber em diversos indicadores. 13% de crescimento em vestuário, quase o dobro da média do mercado. Aumento da margem bruta em 1,1 ponto percentual. Alavancagem operacional com redução da participação das despesas sobre a receita líquida em 2 pontos percentuais. Melhora do ciclo financeiro em 10 dias, sendo 13 de melhora de estoques. Atingimos 255 milhões em lucro líquido e geramos 412 milhões de fluxo de caixa livre no trimestre. Estamos satisfeitos em ter escolhido um caminho que alavanca o nosso potencial. Realizamos o maior ciclo de investimentos da nossa história. Isso nos permitiu evoluir no nosso modelo de negócio e nos coloca em outro patamar de competitividade. Nos posicionamos para crescimento, rentabilidade e geração de caixa consistentes. Esse trimestre nos comprovou que essa jornada já está em curso. Os resultados desse trimestre demonstram uma nova realidade que, para nós, é o ponto de partida para um ciclo de evoluções sequenciais. Nosso ciclo de investimentos em infraestrutura se encerrou, nos permitindo que esse novo ciclo funcione plenamente. Nosso modelo é fruto de diversas iniciativas com foco em ser referência em execução de moda, com modelo de abastecimento omnichannel, numa jornada encantadora para o cliente e sempre de forma responsável. Esses pilares foram orientados pelas seguintes alavancas estratégicas: melhoria de produtividade das lojas, maior penetração digital através de uma abordagem omni, expansão orgânica, bem como fortalecimento das marcas e conceitos de lifestyle da Lojas Renner. E trabalhamos esses desafios das seguintes formas. Atualmente, a nossa operação é feita 100% por SKU, o que permite uma distribuição loja a loja, item a item, que reduz desequilíbrios de estoque em loja. Isso aumenta a venda por metro quadrado e a margem bruta. A Camicado e o Yukon já operam Omni no novo CD, e a transição do e-commerce da Renner será concluída durante 2025. Nosso lead time de abastecimento de loja atingiu níveis recordes. Este é o quarto trimestre consecutivo de crescimento de vendas, alavancado tanto por transações quanto por peças. A companhia agora é capaz de criar e produzir com maior velocidade, calibrando rapidamente a oferta em relação à demanda, de forma responsiva às preferências dos consumidores. Os ajustes que fizemos têm reforçado nosso posicionamento de marca e contribuído para a jornada do cliente como um todo. Estamos encantando os clientes por meio de uma equação de valor mais atrativa e de melhorias na experiência Omni, tanto online quanto offline. E isso se refletiu no aumento do NPS em todas as nossas unidades de negócio. Além disso, tivemos um trimestre de expansão da base ativa de clientes do ecossistema, atingindo 19,3 milhões. E esse crescimento também ocorreu em todas as nossas BUs de varejo. As vendas da Camicado aumentaram 12% no trimestre e 18% por metro quadrado,
com um ganho de margem bruta de 1,2 pontos percentuais e nível recorde de giro de estoque. A Yukon registrou novamente um bom desempenho, com crescimento de vendas de 27,2% e aumento de 1,7 ponto percentual na margem bruta. A Realize entregou o quarto trimestre consecutivo de resultados positivos para esse negócio. A nossa estratégia da Realize confirmou sua importância, tanto no financiamento das vendas, quanto na sua importância como ferramenta de loyalty para os nossos clientes. E esse foi o melhor resultado da Realize dos últimos 10 trimestres. Além disso, houve um aumento da participação dos nossos cartões nas vendas em 1,4 pontos percentuais, tanto pela retomada das aprovações, quanto pela reativação de clientes. E tivemos uma queda de 32% nas perdas líquidas, o que reflete a qualidade da carteira de crédito, que tem melhorado sequencialmente, com queda do over 90 e redução do NPL Formation. Mas uma grande estratégia só avança se estiver aliada a uma cultura forte e um time engajado. O engajamento do nosso time é fator fundamental para a nossa capacidade de encantar clientes, de gerar resultados e de fazer a nossa empresa ser uma empresa única no mercado. Estou muito feliz em dizer que esse ano atingimos nosso recorde histórico de engajamento da equipe. Aproveito para agradecer nosso time pelas importantes contribuições que fizeram em nossa jornada. Nosso modelo está funcionando e ganhando tração. Já entramos no novo ciclo da companhia e continuamos direcionando nossos esforços para oportunidades e alavancas de crescimento, visando uma contínua e consistente geração de valor. Nossos intensos ajustes estratégicos e investimento nos últimos anos estão permitindo a Lojas Renner se tornar cada vez mais competitiva e pronta para um novo ciclo de crescimento e rentabilidade. Nosso foco constante é o de melhoria do ROIC e de geração de fluxo de caixa livre. Estamos prontos também para os importantes eventos de vendas de final de ano, como a Black Friday, o Natal e o Alto Verão. Agora, passo a palavra aqui ao Daniel, que apresentará nossos resultados. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Bom, como comentado pelo Fábio, nosso resultado desse trimestre reflete a força de nosso modelo de negócio, tanto no crescimento quanto na rentabilidade alcançada no trimestre. A execução de moda mais ágil e precisa impulsionou o crescimento de vendas de vestuário. Nossa coleção apresentou excelente aceitação, levando a mais um trimestre de aumento em transações e peças vendidas. Esse crescimento demonstrou mais uma vez nossa agilidade e precisão em identificar tendências de moda e oferecer novos itens que capturem essa tendência e preferência de nossos clientes. Nosso modelo de abastecimento Omni, 100% por SKU, contribui para essa agilidade. E durante o trimestre, os lead times foram reduzidos para níveis recordes. Também aprimoramos a disponibilidade, ao mesmo tempo em que proporcionamos um sortimento de produto mais atrativos aos clientes, melhorando o fluxo para as nossas lojas e nossos canais digitais. Adicionalmente, aumentamos o número de lojas com checkouts automatizados, o que maximiza a oportunidade de vendas e melhora a eficiência operacional em nossas lojas. A proposta de valor cada vez mais atrativa, aliada a uma experiência Omni cada vez mais fluida, resultaram em um aumento de NPS e também na nossa base ativa de clientes. A melhora na jornada do cliente também pode ser observada nas vendas por metro quadrado, que aumentaram 11,6% no trimestre. E nosso GMV digital, que cresceu 24% no trimestre. Por fim, vale destacar que tivemos crescimento robusto em todas as nossas unidades de negócio, e o com 27,2% de crescimento e Camicado 12,5%. Crescemos em um ritmo quase o dobro da média do mercado, uma indicação clara que nosso posicionamento de marca e nossas vantagens competitivas continuam a ganhar força. Quanto à nossa margem bruta, a gente observa uma aceleração no trimestre, 1,1 ponto percentual versus T3 2023, evoluindo em todos os negócios. A gestão de estoque e de ciclo de vida dos produtos melhorou, resultado de nosso modelo de execução de moda ágil e flexível. Essa agilidade, aliada a uma maior parcela da coleção desenvolvida e produzida in season, nos permitiu reduzir os dias de estoque em 13 dias. Desta forma, evoluímos o giro de estoque
e fechamos o trimestre com apenas 2% de crescimento no valor do estoque versus o terceiro trimestre de 2023. Importante destacar que nosso modelo de abastecimento segue ganhando tração e seus benefícios serão vistos gradualmente nos próximos trimestres, levando a maior precisão, agilidade de execução, otimização de sortimento e eficiência operacional em nossas operações. Quanto às nossas despesas operacionais, primeiramente alinhado, em alinhamento com o nosso objetivo para o ano, tivemos mais um trimestre em que o crescimento de receita superou o das despesas. Como observado no gráfico, isso impulsionou uma maior alavancagem operacional, que melhorou em 2 pontos percentuais a relação de despesa versus receita líquida. Seguimos disciplinados na gestão das despesas, buscando ganhos de eficiência e com uma estrutura que nos permite alavancar crescimento de receita sem necessidade de maior crescimento das despesas. A combinação de crescimento de top line com melhoria da eficiência operacional levou à geração de 412 milhões de reais em fluxo de caixa nesse trimestre. Nossa financeira, a Realize, seguiu uma evolução positiva. Esse foi o 4º trimestre consecutivo de resultado positivo, atingindo 58 milhões de reais, ou 10,1% do total do nosso EBITDA, um aumento sequencial de 24 milhões. Importante relembrar que esse desempenho foi atingido sem qualquer item não recorrente. Não houve nenhuma venda de carteira nesse trimestre. Nesse trimestre, 30,4% das vendas da companhia se deram por meio da Realize, um aumento de 1,4 pontos percentuais. Vale lembrar que os titulares de cartão gastam em média 4 vezes mais e com o dobro de frequência. Esses clientes acessam benefícios exclusivos como cashback, que promovem fidelidade e lifetime value. Quanto aos indicadores de carteira, eles seguem saudáveis e evoluindo positivamente. Os modelos de crédito e cobrança mais sofisticados e inteligentes que implementamos no início do ano seguem melhorando a originação, ao mesmo tempo que continuam beneficiando o perfil de risco da carteira. Durante o trimestre, a inadimplência seguiu tendência de redução, com o over 90 atingindo 16,3%, uma redução de 5,5 pontos percentuais versus o ano anterior e 1,2 pontos percentuais sequencialmente versus o segundo trimestre de 2023. A formação de NPL também atingiu 4,4% da carteira. Os melhores índices dos últimos anos em ambos, nos últimos 2 anos, em ambos os indicadores. As taxas de NPL de curto prazo, de até 60 dias, caíram 1 ponto percentual versus o ano anterior. Seguem estáveis versus o último trimestre e níveis recordes versus os últimos 3 anos. Uma clara indicação da qualidade das novas safras, o que nos dá confiança para seguir evoluindo com nossa concessão de crédito. Bom, fechamos o trimestre com indicadores financeiros robustos. O EBITDA consolidado cresceu 59%, um avanço de 5,7 pontos percentuais de margem, lucro líquido de 255 milhões, um crescimento de 48%, e um fluxo de caixa livre robusto de 412 milhões. Nossa crescente rentabilidade é resultado da evolução de nosso modelo de negócio, focado em execução de moda, abastecimento omni e uma jornada encantadora para o cliente. Seguimos em nossa trajetória de geração de valor, buscando rentabilidade e eficiência na gestão de capital e geração de caixa. Nesse terceiro trimestre, avançamos em 2,9 pontos percentuais nosso ROIC de 12 meses. Nosso modelo de negócio tem impulsionado maior precisão, integração, agilidade e flexibilidade, atributos essenciais para o aumento da eficiência e alavancagem operacional, ao mesmo tempo que nos habilitam a capturar mais das inúmeras oportunidades de crescimento que vemos no mercado, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Bom, com isso concluo meus comentários. Devolvo aqui a palavra ao Fábio. Obrigado, Daniel. Obrigado. Nós estamos satisfeitos em entregar mais um trimestre de avanços. Os investimentos estratégicos que fizemos impulsionaram o potencial da companhia e nosso modelo de negócio nos permitirá alavancar e ampliar ainda mais as importantes vantagens competitivas da Lojas Renner. Em um ambiente de constantes volatilidades e incertezas, um modelo preciso, ágil e flexível como o nosso
é essencial para o crescimento sustentado da empresa. Esperamos seguir evoluindo no último trimestre de 2024, com tração gradual e continuada dos benefícios gerados pelas iniciativas dos projetos estratégicos já implementados. Cumprimos nosso compromisso de crescimento e rentabilidade em linha com nosso foco em sermos referência em moda e lifestyle e proporcionar experiências encantadoras por meio de nossos princípios e valores de moda responsável. Os resultados demonstram não apenas um crescimento de vendas. A solidez e a qualidade desse crescimento é que é ainda mais importante. Um crescimento que vem com incremento de margem bruta, com diluição significativa de despesas, com aumento do giro de estoques, com redução do ciclo financeiro e com redução da inadimplência. Nossa expectativa é bastante positiva devido aos grandes investimentos já realizados, que devem nos trazer não apenas um bom patamar de crescimento de vendas, mas principalmente de rentabilidade, com elevada geração de fluxo de caixa livre e aumento de retorno sobre o capital empregado. Tudo isso sem necessidade de maiores investimentos em infraestrutura. Bom, concluo aqui, passo a palavra à Carla aqui para conduzir o nosso Q&A. Vamos iniciar então a nossa sessão de Q&A. Para fazer perguntas, por favor, levante a mão no botão específico no Zoom. E a gente está pedindo que, para otimizar o nosso tempo e dar oportunidade para que tenhamos aqui mais pessoas podendo fazer perguntas, que seja feita uma pergunta por analista por vez e que perguntas adicionais retornem à fila para fazê-las. A primeira pergunta vem do Rubem Couto, do Santander. Tudo bem, Rubem? Tudo bem, pessoal, e vocês? Obrigado pelo tempo. Pergunta rápida aqui na margem bruta. Finalmente batemos aquele nível 2019, né? Acho que mensagem super positiva aqui nesse sentido para frente, mas queria entender de vocês como vocês estão pensando agora no quarto tri, mas também para 2025, essa composição, manutenção margem bruta, usar um pouco desses avanços que têm aparecido para se manter competitivo e trazer esse crescimento de venda a patamares mais altos. Como vocês estão pensando nesse balanço aqui entre margem bruta e crescimento no quarto tri ao longo de 25 também, se puderem dividir, seria legal. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Rubem. Acho que a gente tem uma expectativa positiva de margem bruta, né, de um crescimento gradual ali. A gente até, quando planejou, né, a evolução do nosso modelo, a expectativa é que a gente pudesse se aproximar dos recordes históricos que a gente teve no passado. Hoje em dia, eu diria que, pela evolução que a gente tem visto, né, a gente tem uma expectativa de poder empatar ou até ficar levemente superior dentro de algum tempo, né, aos melhores patamares que a gente já teve. Então, eu diria que, num horizonte de médio prazo, né, a gente tem uma expectativa de uma margem bruta levemente crescente, né, uma questão gradual. Acho que a gente já está bastante competitivo, né? Acho que na questão de posicionamento de preço, nossos preços estão bastante competitivos. Acho que tem um bom equilíbrio, mas é um jogo vivo, né? Você pode ter pressões de curto prazo, como nesse momento do dólar, então talvez em alguns momentos podem ter de curto prazo uma pressão um pouco maior ou menor, mas a expectativa de médio e longo prazo para a gente é de um crescimento contínuo de margem bruta, igualando ou até superando levemente os melhores patamares que a gente já teve no passado. Golaço. Obrigado, Fábio. A próxima pergunta vem do Joseph Giordano, do JP. Tudo bem, Joey? Olá, bom dia. Tudo bem, Carla, Fábio, Daniel? Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho o lado da despesa. A despesa vem bastante comedida, o crescimento é bem abaixo do nível de receita. Eu queria entender se a gente tem mais algum ganho daqui para frente ou não, né? Principalmente advindo de remoção de gastos duplicados, de distribuição e até mesmo de melhoria operacional. E o segundo ponto, assim, olhando um pouco para essa recuperação de venda por metro quadrado, modelo mais azeitado, eu queria entender de você se você tem alguma visibilidade sobre uma potencial aceleração no ritmo de expansão de lojas. Obrigado. Bom, eu pego a segunda parte da pergunta aqui, Joy, e depois o Daniel pega a primeira parte, vou começar pelo final. Acho que sim, a gente tem potencial, né? A gente tem falado ali, a gente está, por exemplo,
em 33% das cidades onde a gente tem potencial de estar com a marca Renner, por exemplo. Então, potencial de acelerar essa expansão, se eu não me engano, a gente tem tem em torno de 440 cidades onde a gente pode estar com lojas novas, fora um pouco mais de lojas em outras cidades, isso falando só de Renner, né? Ainda tem as outras marcas também. Então, potencial de expansão ele é importante. Então, temos tido uma boa performance nas lojas novas, o que sinaliza que a gente, sim, em algum momento, a gente pode começar a acelerar essa expansão. Mas ainda é cedo para a gente dizer, né? A gente está no momento agora de orçamentação para o próximo ano, então a gente está discutindo os pontos. Muito provavelmente a gente deve ter uma leve aceleração e ano a ano talvez acelerar um pouco mais. É um processo que toma um pouco de tempo, a escolha dos melhores pontos, principalmente, porque a gente prefere ter calma para ir rápido, né? A gente quer ter os melhores pontos para ter excelentes pontos, excelentes projetos para frente. Então, mesmo que tome um pouquinho mais de tempo, como tomou recentemente, a gente prefere isso do que acelerar de qualquer forma. Mas o potencial existe e a gente espera, como a gente faz todo ano, talvez na próxima call, no início do ano, dar um cenário aí de número de lojas para o ano de 2025, por exemplo. Mas sim, respondendo, existe potencial de expansão. Passar para o Daniel de aceleração de expansão, passar para o Daniel para a parte de despesas. Aí. Beleza. Obrigado, Joey. Com relação à despesa, Joey, o que a gente vê? Primeiro, a gente segue tendo bastante disciplina com relação às despesas da companhia, tá? E tal como a gente falou ali ao longo da apresentação, a gente acredita que a gente tem uma base de despesa que permite a gente ter um crescimento que o pace do crescimento sim vai superar o pace de crescimento da despesa, nos permitindo seguir um ganho de alavancagem. Quando a gente vai para projetos ou pontos específicos de melhora de despesa, a gente ainda tem aquelas despesas que a gente acumulou com relação ao ramp-up do CD, que ao longo do ano de 2025 a gente vai eliminando elas, tá? Então a gente vai seguir aí não só no ano de 2025, mas também é a lógica para 26 e 27, tendo um crescimento de receita que vai ser maior do que o de despesa, permitindo com que a gente siga tendo ganhos de alavancagem operacional ao longo dos próximos anos. Antes de passar aqui para a próxima pergunta, então reforço aqui só o pedido para termos, né, uma pergunta por vez. E a próxima pergunta vem do Luiz Guanais, do BTG. Tudo bem, Guanais? Tudo bem, Carla, Fábio, Daniel, bom dia. Uma pergunta aqui do meu lado, né, sobre a estratégia de precificação, Fábio. A gente tem visto, né, ao longo, né, dos últimos meses, né, um gap de preços, né, da Renner em relação a alguns concorrentes, né, principalmente, né, o pessoal de cross-border, ele reduzindo, né, e aí eu queria entender como é que a gente pode esperar, né, a evolução dessa estratégia de precificação olhando para frente. Acho que parte desse gap ele tem muito a ver, né, com a questão de taxação, né, de cross-border, mas queria entender do lado da Renner, né, como é que vocês estão vendo, né, posicionamento de preços de produto olhando para frente. Obrigado. Obrigado, Guanais. Obrigado pela pergunta. Você tem razão, né? Acho que os nossos preços, acho desde setembro do ano passado, desde setembro de 2024, 2023, eles ficaram mais competitivos, mesmo assim com uma melhor margem bruta, né? A gente conseguiu, com o ganho de eficiência, com uma melhor gestão de estoques, com estoques mais enxutos, trabalhar uma equação melhor de preço para os nossos clientes, para os nossos consumidores, e com ganho de margem bruta para todos aqui, para a empresa e para o supply chain também. E, por outro lado, no mesmo momento que a gente ficou mais competitivo, alguns concorrentes ficaram mais caros, né? Seja por estar pagando parte dos impostos, né? Que não todos, mas pelo menos uma parte. Então, isso tornou bem mais atrativo na nossa equação de valor. Deve continuar nesse sentido. E o que a gente tem feito, né? Acho que a gente está num patamar bom de competitividade, né? Acho que a gente tem uma equação saudável hoje. Considero que o nosso posicionamento está bastante saudável entre o posicionamento, a atratividade, a proposta de valor para os clientes e o ganho de margem gradual, né? Mas é uma equação viva, né? Então você tem
várias variáveis ali, né, como nesse momento, por exemplo, subida de dólar, que não afeta agora, mas depende das variações como vai ser para frente, ou fretes, depois você tem um aumento de preço de um concorrente, pode ter a redução de outro, é uma equação viva, né? Acho que a equação atual que a gente tem entre equilíbrio de posicionamento de preço e margem, a gente está bastante feliz com isso. Varia tanto dos custos quanto varia do posicionamento dos outros competidores, né? Vamos sentido como é que for, mas acho que não tem nenhum movimento brusco, né, de ou transferir, né, reduzir margem para ganhar crescimento de vendas ou de se aumentar muito a margem, né? Acho que a gente vai balanceando esse ganho entre o ganho para os nossos fornecedores, para os nossos clientes e para a nossa empresa, né? Acho que a gente tem equilibrado esse ganho tanto de eficiência quanto quando tem a pressão, distribuindo uma equação melhor para as três pontas. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Guanais. A próxima pergunta vem do Vinícius Strano, do UBS. Oi, Vinícius. Oi, Carla, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Fábio. Obrigado pela pergunta. Queria explorar como vocês estão pensando em expansão de penetração de cartões dentro da venda daqui para frente, né? Acho que a Realize já vem mostrando ali uma melhora em resultado faz algum tempo, né? Então, eu queria entender se isso dá um pouco mais de confiança para acelerar um pouco a concessão de crédito. Obrigado. Bom, obrigado, Vinícius. Acho que quando a gente olha internamente, acho que nos permite, né, pensar, né, se a gente fosse olhar só o lado interno, nos permite pensar em ampliar bastante, né? Acho que os nossos números internos estão bastante saudáveis, a gente fez um bom trabalho, um bom dever de casa, nossos modelos nos dão mais confiança também, então sim, poderíamos pensar numa expansão maior de crédito, porém a gente tem que lembrar que a gente está num contexto maior, né, e que a gente vê ainda um cenário de mercado um pouco mais preocupante, né? Você tem ainda o endividamento alto, a inadimplência está caindo, mas ainda está num patamar elevado, uma leve subida de uma taxa de juros que não é como foi no passado, quando estava um volume de crédito muito amplo disponível e teve um ramp-up de taxa de juros muito acelerado, né? De 2 para 14, vem sendo um pouquinho mais gradual, mas é uma situação que a gente prefere, né, ser um pouco mais conservativo nisso. Acho que sim, tem espaço para expansão, mas a gente tem feito isso de uma forma muito gradual também, observando o contexto, o cenário onde a gente está inserido, né? Tá claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vinícius. A próxima pergunta é do Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. Tudo bem, Gastim? Oi, bom dia, pessoal. Aqui é o Vinícius. Parabéns pelo resultado. Opa. Agora que o CD já está rodando full para a loja física, eu queria entender, Fábio, na sua opinião, quais são as três principais alavancas de valor ou os três principais ganhos operacionais que vocês já estão conseguindo capturar na ponta? Obrigado. Obrigado, Vinícius. Sim, o CD está rodando full, né? A gente tem 100% por SKU, né? Estamos operando 100% peça a peça, item a item, cor a cor, tudo passando pelo nosso CD. Acho que as alavancas que a gente já tem visto, né? Quando a gente falou no trimestre passado que a gente atingiu uma estabilização, é porque a gente tinha atingido o mesmo nível de lead time, o mesmo nível de serviço, trabalhando 100% por SKU, que a gente tinha quando trabalhava por PEC, né? Agora eu diria que a alavanca já é maior, a gente já está com um nível de serviço, um lead time melhor do que a gente nunca teve, né? O nosso recorde histórico de nível de serviço, de lead time, de abastecimento, mesmo trabalhando 100% por SKU. Então, essa já é uma alavanca. Outra alavanca é bem visível, né? Porque uma coisa é a linha de crescimento de vendas, né? Que a gente vê, muitos falam, é visível, mas crescimento de venda com um crescimento muito menor de estoque, com crescimento de margem, isso vem do modelo, isso é uma alavanca do modelo. A gente consegue trabalhar com estoques muito mais enxutos, não é só o OCD, né? A gente fala muito do nosso processo fim a fim, do modelo fim a fim, a gente tem uma captura de tendências por inteligência artificial muito mais rápida, né, mais assertiva, um tempo de design e de desenvolvimento do produto mais rápido, o tempo de produção mais rápido, integração com a nossa cadeia de fornecedores e um tempo de distribuição mais rápido e fazendo isso de forma granular.
né? Então, tudo isso junto nos proporciona ter um estoque mais enxuto, crescer vendas com ganho de eficiência, com maior giro de estoque, com menor ciclo financeiro, né, e com maior margem bruta. Eu acho que todas essas são alavancas não só do centro de distribuição, mas do modelo como um todo. O que falta ainda, né, acho que a gente já vem reduzindo despesas, mas o Daniel tem reforçado isso sempre, pode me complementar aqui, a gente ainda tem um roadmap aí de contínua redução gradual de despesas, assim como de contínuo ganho de eficiência, tanto de lead time quanto de nível de serviço e de assertividade da distribuição. A gente está só no começo, já tem o ganho, sim, já é uma alavanca, mas todo o processo, todo o sistema, agora ele começa a ter evolução incremental. E isso a gente está ainda no ponto inicial. Acho que o full potential de ambas, tanto despesa quanto de melhoria de operação e nível de serviço, e de captura de todo o potencial que a gente deve ver mais para o final de 2025. Não quer dizer que a gente só vai ver em final de 2025, a gente já está vendo já, mas gradualmente até final de 2025, cada vez melhor. E relembrando, né, Fábio, primeira metade do próximo ano a gente faz a migração do digital para o proceder de Cabriúva, né, que era uma das etapas também que a gente já tinha compartilhado no passado e que tem o benefício de agilidade que isso dá para o digital, depois toda a integração com relação ao frete, né, transporte. Então, é uma jornada, como o Fábio comentou, e que nós vamos ver gradualmente, gradativamente, ganhos de eficiência, né, e de eficiência tanto no sentido de eficiência de poder disponibilizar o produto com uma precisão e agilidade nas lojas, como até mesmo eficiência operacional no que diz respeito a custo de operacionalizar toda a nossa cadeia de abastecimento. Que é um step importantíssimo, né, bem lembrado pelo Daniel, tanto para o incremento de nível de serviço, conversão para o online, maior giro de estoques, né, melhor aproveitamento de estoques, quanto para mais uma fase de início de redução de despesas. Né? Exatamente. A próxima pergunta vem da Dani Eiger, da XP. Oi, Dani. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Minha pergunta em capital de giro, apesar da geração de caixa nesse TRI, ela caiu, né, olhando o ano passado, e aí muito por conta desse aumento na necessidade de working capital, principalmente aí de fornecedores. Eu queria só checar, assim, entendo que deve ser parte por conta para sustentar até as vendas, mas entender um pouquinho os drivers, se é isso mesmo, e como pensar para frente. Obrigada. Obrigado, Dani. Não, na verdade, quando a gente vê prazo médio de fornecedores, a gente não teve uma piora, tá? O que a gente observou ali, que no ano versus ano passado, apesar de uma ligeira queda que a gente teve de geração de caixa versus ano passado, primeiramente segue sendo uma geração de caixa muito robusta, né? E parte dessa diferença é mais relacionado à carteira da Realize do ano passado. A gente teve um forte recebimento de parte das carteiras atrasadas. Tinha sido um momento onde a gente tinha feito aí rodadas de negociação em relação a recebimento de parte da carteira que estava em atraso e que isso impulsionou o caixa no ano passado. Mas quando a gente vê operacionalmente o varejo, a geração de caixa no varejo desse ano foi mais robusta do que até mesmo a geração de caixa do ano passado. Por isso que a gente fala em ganho de ciclo financeiro, que quando a gente olha especificamente o varejo 10 dias, sendo que 13 dias advindos de dias de estoque. Super claro, obrigada. A próxima pergunta vem do Felipe Reboredo, do Citi. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Carla? Bom dia, Fábio, Daniel, todo o time. Do lado do Citi, a gente queria entender um pouco mais como vocês enxergam uma estrutura de capital ótima, né? Faz sentido alavancar um pouco mais a companhia, dado a melhora no cenário de crédito e que os investimentos estruturais já foram feitos nos últimos anos? Obrigado, pessoal. Bom, Felipe, vou deixar o Daniel discorrer mais sobre isso, mas diria que a gente prefere num cenário, né, mais instável, com juros altos, né, e o varejo tem sido, em geral, o setor de varejo é muito pressionado por trabalhar alavancado, quando a gente olha muitos dos nossos outros players aí, a gente prefere, né, num momento como esse, trabalhar num cenário com um pouco mais de caixa, né, e acho que tem sido positivo para a gente, mas o Daniel
pode falar um pouco sobre isso, né? A gente tem oportunidades aí, sim, né? Mas acho que... Eu acho que, assim, primeiramente, acho que até é interessante a gente aproveitar essa oportunidade de falar do que é nossas prioridades de alocação de capital, né? Que eu acho que conversa um pouco com isso que você fala de estrutura de capital, né? Primeiramente, a nossa prioridade é investir em expansão e em reforma de lojas, tá? E seletivamente na nossa plataforma digital. A gente sabe que as plataformas digitais elas seguem evoluções, então seletivamente você sempre vai precisar fazer um investimento para seguir evoluindo aquilo que a gente chama que é a jornada do cliente dentro do mundo digital, tá? Em seguida, o que nós temos também são os investimentos que a gente tem, por exemplo, na nossa marca Youcom. Marca Youcom, como vocês podem ter observado, nós tivemos aí um crescimento de 27% no trimestre, está crescendo próximo a 20% no acumulado do ano, tá? E a gente segue tendo uma forte expansão de lojas na Youcom, que é também uma prioridade. A gente segue também observando e acompanhando marcas que existem no mercado, né? A gente sabe que pode existir oportunidade de a gente trazer outras marcas que tenham aderência com a nossa estratégia de lifestyle e moda, né? E que possam servir como aceleradores do nosso crescimento, tá? E como o Fábio comentou, a gente acredita que a gente hoje em dia a gente opera com nível de caixa, um nível de alavancagem menor do que a gente operava no passado, e a gente acredita que segue sendo um nível sadio e adequado para o momento, tá? É algo que a gente segue em discussão interna, até mesmo com o nosso conselho, e a gente vai avaliar o momento que a gente acredita que faça sentido operar diferente, tá? Super claro, obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe. A nossa próxima pergunta é da Irma Sgarz, do Goldman Sachs. Oi, Irma. Olá, bom dia, obrigada pela oportunidade. Eu queria perguntar um pouco sobre a operação de Realize, quando vocês pensam um pouco sobre a trajetória para ano que vem, não só, acho que você explicou já bem, do ponto de vista de risco e momento do consumidor, mas eu queria explorar um pouco mais o ponto da receita como serviços, que cresceu bem, se puder explorar um pouco mais o quanto que vocês ainda veem de espaço para crescer essa linha, que obviamente compensa um pouco a parte de juro, dado que o crescimento da carteira talvez no primeiro momento talvez não vai ser tão acelerado. E a outra pergunta é sobre a linha de despesas operacionais dentro da Realize. Entendo que também tem um aspecto aqui de payroll, de compensation que foi provisionado agora neste TRI, dado os resultados melhores, mas além disso, dentro do que se possa dizer de processos, de automatização, de deixar essa operação talvez ainda mais enxuta, queria entender se tem um espaço para ainda reduzir talvez essas despesas ou é mais uma questão de crescer elas abaixo do crescimento da receita. Então, isso. Obrigada. Obrigado, Irma, pela pergunta. Bom, com relação a Realize expectativas, né, para frente, a gente tem total confiança e de que a Realize é super importante para o nosso crescimento do varejo, tá? A Realize se consolida cada vez mais como agente financeiro na nossa operação de varejo e ela tem como meta conseguir atingir, né, conseguir aumentar a sua base de clientes, mas logicamente alinhado ao conceito de adicionar valor na operação. Então, como é que a gente pode trazer diferenciação e para que você possa aliar esse crescimento da base com o crescimento do varejo? Esse é um dos objetivos que a gente tem com a Realize. Para o próximo ano, logicamente, que nós temos que observar como é que essas variáveis de crédito vão estar evoluindo, mas a gente acredita que o nosso modelo de crédito hoje, né, o avançado, né, que foi o que evoluiu, que está mais inteligente, mais sofisticado, sim, vai nos permitir seguir o crescimento de originação e resgate daqueles clientes que a gente perdeu no passado, ajudando o varejo no seu crescimento. Com relação a despesas, acho que uma das coisas que a gente vem comentando com vocês é a mudança da processadora, né? A gente no ano que vem, a gente já vai ter complementado
essa mudança da processadora. E a mudança da processadora, além de ajudar a gente no sentido de oferta de eventuais serviços, e ela vai permitir também a gente ser mais eficiente. Então, tal qual a Renner, em que a gente acredita que o crescimento de receitas vai ser superior à despesa, a gente tem essa mesma crença para com a Realize. Tá? O crescimento do cartão Renner continua sendo a grande força motriz de expansão da Realize. Tá? Perfeito, obrigada. A próxima pergunta vem do Ruben Couto, do Santander. Pode prosseguir, Ruben. Obrigado pelo follow-up, pessoal. Só aproveitar o espaço. Vocês podem comentar um pouco como foi a evolução de vendas ao longo do TRI, como terminou setembro e um pouco do que foi outubro até agora? Sei que a pergunta é chata, mas só para entender um pouco dessa dinâmica que vocês puderem dividir seria legal. Obrigado. Oi, Rubem. Obrigado pela pergunta. A gente não abre venda por mês, né? Acho que a gente fala de ano, a gente espera um ano bastante normalizado, né? A gente teve um desequilíbrio ali no segundo trimestre pelos fatores externos ali, os extremos climáticos, enchentes e tal, mas tirando isso, o que a gente imagina, né, é uma normalização para o ano, né? E acho que é o que a gente tem visto, né? Acho que as vendas do terceiro TRI elas foram levemente superiores até a nossa expectativa e a expectativa para quarto TRI também, né, que a gente continue em linha aí com as nossas expectativas, talvez levemente superior, e é muito cedo para afirmar qualquer coisa, né, para final de ano, lembrando que quase a grande parte do trimestre ele está muito concentrado ali do final de novembro até o final de dezembro, né? Sim, tá Mas claro. estamos, como a gente falou bem, então estamos muito bem preparados para o evento final de ano. Legal. E o e-commerce que nesse TRI teve um destaque ali de aceleração, teve algo diferente? Esperam que mantenha aí esse crescimento, ganhando espaço dentro da venda? A nossa expectativa é que o cliente sempre escolha onde é que ele vai comprar, né? Então, a gente cada vez mais tem uma operação muito integrada, né? Acho que é uma das únicas no mercado que não tem uma integração agora só no front office, mas tem no back office, né? A gente realmente tem o estoque totalmente integrado já de Camicado e Ucom. Renner, na sequência, agora a partir do começo do ano também faz isso, o que faz com que cada vez mais a gente esteja preparado para o cliente escolher, né? Se vai comprar on, off, se é um misto dos dois, né? Se é omni, tanto faz. A gente tem um modelo agora que é muito flexível, né? Que se crescer mais um canal do que o outro, tá tudo bem. Ambos trazem crescimento de rentabilidade para o modelo e para o sistema. Então, sim, acho que tem uma expectativa, se a gente fosse conseguir separar sempre tudo, que o digital, né, o físico tem um potencial muito grande de crescimento, mas o digital pode ter um potencial ainda maior, né? E é isso que vem mostrando. Mas vai depender muito da cliente escolher, né? A gente tem que estar preparado para atender ela como ela quiser e gerar retorno, né, sobre o capital em ambos, né, de forma integrada. E talvez, Fábio, fazer um gancho aqui, né, Rubem? É interessante quando a gente observa que mesmo tendo um crescimento forte do digital, como margem bruta e alavancagem continuaram fortemente presentes. Tá? Despesa E que bem exatamente, que menor. valida aquilo que a gente falou, de que hoje o nosso modelo digital ele já opera com um custo de operação praticamente similar ao da loja e ele não é um detrator. Então, o crescimento digital, como a gente pôde observar no trimestre, não resultou em impacto de rentabilidade no período. Tá? Sim. Obrigado, pessoal. Obrigado pelos follow-ups. A próxima pergunta é do Andrew Ruben, do Morgan Stanley. Hi, Andrew. Hi, thanks very much for the question. Was hoping to understand even a bit more about the street versus mall store, how you saw the performance in terms of sales and margin for street versus mall. And as we think ahead to 2025, any color on the opening plans and again with your view of dividing between the two sets. Thank you again. A pergunta do Andrew está relacionada um pouco de como é que foi, né, a diferença entre desempenho aqui de lojas de rua
e de shopping, e também como é que a gente vê, né, a expansão para frente, considerando os dois formatos. Respondem. Ele tem tradução, né? Tá. Uhum. Bom, Andrew, obrigado pela pergunta. Diria que assim o perfil, né, como a gente tem dito, o perfil das lojas de rua e de shopping são diferentes, né, no tempo de execução dos planos de cada uma, do capex por metro quadrado, mas o custo das lojas de rua é muito menor, em geral. Lembrando que quando são lojas de rua, são lojas em cidades pequenas, né? Então a gente não abre lojas de rua em grandes centros, normalmente. São cidades menores onde, às vezes, não tem um shopping center importante. Então, é muito mais do que loja de rua ou loja de mall para a gente, se são cidades maiores ou cidades menores, né? E ambas vêm performando muito bem, né? Tanto as lojas em cidades menores quanto as lojas em cidades maiores, né? Se a gente tiver uma diferença de crescimento, diria que por perfil de público, às vezes, né? Quando você tem um público que não é tão relevante para a gente, né? O público de uma faixa aquisitiva de poder de consumo menor, acaba tendo onde você tem uma performance em geral um pouco menor, mas não são os pontos onde a gente abre, né? Então, diria que a gente está com uma performance muito semelhante, né, em todos os mercados e muito felizes, né, com o plano de expansão que a gente tem feito. Como eu disse antes, a gente ainda está em processo de orçamentação para 2025, então ainda a gente provavelmente no próximo call de resultados a gente pode dar uma ordem de número de lojas para abrir e quantas em cidades novas, quantas em mercados existentes, né? Mas não nesse momento ainda, porque a gente está finalizando a discussão, então se eu te desse um número agora, ele ainda é sujeito a variações, né? Imagino que a gente tenha um leve crescimento do número de aberturas, também uma redução do número de fechamentos, né? A gente fez bastante ajuste aí nos últimos 2 anos, então a gente espera sempre no varejo você vai ter um fechamento ou outro, mas eu diria que o número de fechamentos que a gente teve nos 2 últimos anos foi acima do nosso normal, porque a gente não tinha fechado nos anos anteriores. Fizemos os ajustes, principalmente em Camicado. A partir de agora, a partir de 2025 para frente, seria um número mais insignificante, um número menor, né, o que por si só já amplia a nossa expansão líquida, mas também a gente espera ter um número levemente maior de aberturas também. Talvez, Fábio, só para reforçar, né, André, quando a gente fala desse nosso plano de expansão, aqueles componentes que a gente sempre colocou à mesa do porquê que a gente gosta desse plano de expansão, ele continua presente. A gente observa uma margem bruta dessas lojas, né, que a gente abriu em cidades onde a gente só tem uma loja Renner mais alta, um custo de operação por metro quadrado menor, né, quer dizer, o ramp-up dessas lojas, no sentido de velocidade de poder atingir uma receita maior, presença. Então, a gente observa que esse modelo está em linha com as expectativas que a gente tem com relação a ele. Tá? A gente segue feliz com isso e, como o Fábio comentou, nosso objetivo é buscar acelerar esse crescimento. Nós vamos fechar ali no nosso processo de orçamento o número de lojas que a gente vai buscar se comprometer para poder abrir, mas, sem sombra de dúvidas, continua sendo uma prioridade para a gente. That's very clear. Thank you both. Thank you, Andrew. Essa foi a nossa última pergunta. Com isso, eu encerro a nossa sessão de Q&A e passo a palavra para o Fábio para as considerações finais. Bom, obrigado, Carla. Obrigado a todos. Eu quero agradecer aqui o empenho e engajamento do nosso time e também dos nossos parceiros. Os nossos resultados são consequência do engajamento com o nosso propósito maior de encantar. É uma honra e um orgulho liderar e fazer parte desse time. Aproveito também para agradecer a todos aqui, em especial a confiança dos nossos acionistas e a colaboração e as provocações sempre muito positivas do nosso conselho de administração. Estamos confiantes em nossa estratégia, não apenas para o próximo trimestre e ano, mas para um longo ciclo de crescimento consistente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia a todos.